Em meio às serras do Brejo Paraibano, existe uma cidade onde o frio se mistura com a cultura, a tradição e a hospitalidade. Há 20 anos, Serraria passou a escrever um dos capítulos mais importantes da sua história, ao integrar a rota cultural Caminhos do Frio. Desde então, o evento transformou a cidade em um palco de encontro, arte, música e desenvolvimento. Mudas sem saber o que encontrar, mas a esperança criou raízes. O Caminho do Frio para a Serraria aconteceu assim, ó, como um toque de mágica. O Sebrae começou a me procurar e eu implantei, né? Estraga. Só que no primeiro ano foi tudo muito difícil. E foi em 2005, né? Que foi que a gente implantou, né? Que a gente trouxe para cá. Primeiro foi financeira, né? Porque eles não deram nada de dinheiro. Apareceram umas camisas que eles fizeram, mas quem tomou a frente dessas camisas foi a Alcemir. Eu não tive nem partido nessas camisas. E via depois eles andando com ela na rua. E a dificuldade maior foi que eu não me lembro do nome da menina do Sebrae. Que não de... Aí ela disse assim, aí nessa época foi implantado também Bananeiras, na mesma época. Aí a secretária de lá, eu não sei se era do turismo ou era da cultura, Ana Gondim. Aí elas sugeriram que nós fizéssemos essa primeira edição toda em Bananeiras. Pediu que eu fizesse lá uma casinha de palha, dessas rústicas, né? Aí, no caso, eu mandei até aquele menino, como é o nome dele, que morreu, daquele da palha, que é o pai de Léo. Eu me esqueço o nome dele. Aí ele foi lá, que ele era acostumado a fazer, né? Casa de palha, tudo de palha ele fazia. Aí nós fizemos uma casa de palha lá, tinha uns estandes e tinha a casa de palha de serraria, eu fiz. Aí no caso, tinha que preencher com qualquer coisa lá a casa de palha. Aí nós fizemos o seguinte, eu procurei alguns artesãos daqui, uma das foi a afinada Julita. Deixa eu ver quem mais. Tinha umas que foram, aí era no tempo que tinha umas combas aqui, que hoje não sei nem se existe mais a carcaça delas. Aí a gente toda noite mandava Julita com o artesanato dela e companhia. O primeiro foi assim, quer dizer, sem dinheiro, sem nada, foi muito difícil, né? Foi muita dificuldade. Mas nós implantamos, fizemos a primeira edição. Aí da segunda em diante, nós fomos aprimorando, né? 2006, 2007, aí começamos a trazer atração, mas eu nunca recebi dinheiro, não, do Sebrae, não, para fazer nada. Mas como eu achei interessante o projeto, Léo, que realmente foi interessante, aí fui levando com a barriga, fui levando e fizemos as outras edições. Só que a última foi bem melhor, porque era a despedida e foi ruim. Porque foi no tempo da política já, e eu estava pleiteando a reeleição, e foi difícil demais. Era uma confusão tão grande, eu estava lá no evento, aí chegava o oficial de justiça detrás, bem caladinho, para ver se eu ia me aproveitar, tá entendendo? Da política, do evento, e etc. Só que no último, eu me lembro que a casa de palha do São João Grande, o palhoção, eu deixei. E nós aproveitamos. Eu não me lembro mais assim, as atrações, não me lembro, porque eu deixei tudo no esquecimento. Me desliguei mesmo. Aí assim, eu só me lembro que eu trouxe um chorinho de João Pessoa. Foi uma atração linda e maravilhosa. E essa última edição nós fizemos à tarde, não fizemos à noite. Esse chorinho, depois desse chorinho, nós fomos para Barreto,
Também fizemos uma visita lá, depois da apresentação do chorinho. E o pior de tudo, que essa foi que eu sofri. Aí assim, aí foi desse jeito. Depois da apresentação do chorinho, nós fomos para Barreto, teve um almoço lá. Inclusive eu comi um negócio lá, uma delícia lá, que ainda hoje eu me lembro. Foi queijo de coalho com mel, o mel de engenho. Uma maravilha. Inclusive, olha, a primeira cavalgada também foi eu que dei o pontapé. A primeira cavalgada foi linda, foi grande, só não foi no primeiro ano, foi no segundo. Porque no primeiro, tudo muito difícil. Eu tinha que bancar tudo, né, como prefeita. E aí tá a cavalgada. Fui eu que trouxe também dentro desse evento. Naquela época, eu era jovem, hoje eu tô com 74 anos, naquela época eu tinha uns 49, era nova, para a idade de hoje. E tive muita força para abraçar tudo que eu vivenciei na prefeitura, certo? Mas eu tenho que agradecer a Deus. Tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né, comigo. Tá nos planos dele, né? Quando tá nos planos dele, a gente não corre, não foge. Deu tudo certo, graças a Deus. Minha visão era, eu acho que de muitos serrarienses, né, que a gente sempre procurou uma saída para um desenvolvimento de alguma atividade turística, cultural e histórica para o município de Serraria. E quando eu assumi, felizmente, o Caminho do Frio já tinha se iniciado, porque, pelo que eu sei, eu participei do Fórum de Turismo do Brejo, né, por muito tempo. Participei muito das atividades de projetos, mas já tinha sido assinado, né, pela ex-gestora Dona Lourdinha. Disse que foi um projeto de bananeira, juntou com mais 5 cidades, incluindo Areia, Bananeiras, Serraria, Pilões, a Lagoa Nova, a Lagoa Grande e eu acho que na época só, se eu esqueci algum município. E nós começamos aqui a atividade. Eu havia participado no Caminho do Frio aqui com Dona Lourdinha, estava se iniciando, engateando como dia, ainda muito pequeno, pouca gente na praça e tal. Quando eu entrei, aí fui dando suporte também. O Caminho do Frio daqui, a gente tinha um nome de Natureza Seresta Engenhos na época, e assim, foi muito prestigiado, né? Era uma semana, agora ultimamente mudou. Eu achei que foi lógico isso aí, porque começava na segunda-feira, ficava meio sem atividade da segunda até a quarta-feira, agora se inicia na quarta, vai até em algumas cidades até o domingo, como é o caso daqui com a Cavalgada da Fé. Rapaz, para a gente foi desafiador mesmo, foi grande, porque os recursos não eram fáceis, mas o Estado na época entrou contribuindo com uma atração. A gente pegava uma atração de nome que, no caso aqui, você lembra quando o Clã Brasil veio para aqui, aquela Luci Alves, na minha época, e foi bancada pela Secretaria de Cultura do Estado. Além disso, eles davam suporte de, se eu não me engano, era de 20 mil reais para a gente contratar algumas atividades que fossem inerentes ao Caminho do Frio. Então, o Estado, a Secretaria de Cultura entrava, eu acho que na minha época foi fundamental isso aí, porque o menino que era secretário de Cultura do Estado, o cantor, ele se dedicava muito a esse trabalho. Foi desafiador essas questões de a gente começamos a participar com os artistas da terra, da região, a integração entre
a gente seguindo os passos de Bananeiras. Dona Marta era prefeita na época, e eu seguia muito por ela, assim, não tinha as mesmas condições, mas a gente se espelhava, e assim o Caminho do Frio foi crescendo. A cada ano, se desenvolvendo mais, eu acho que culminou, depois o Estado veio e tirou o apoio que tinha, mas os municípios começaram a andar por conta própria, e hoje está no que está, né? Tem crescido muito, tem se desenvolvido, e é assim, um ambiente que tem dado uma ênfase, não só à serraria, mas ao Brejo como um todo, que vem pessoas do estado, de outros estados, né? Nesse período, e que tornou-se, eu acho que podemos dizer assim, a maior festa, né, do calendário turístico da cidade. Eu participando do Fórum de Turismo, participando do Caminho do Frio em outras cidades, e aqui gostava de ir também a Pilões, né? Não sei nem se eu falei em Pilões na hora que falei nas cidades. Pilões, Bananeiras, Areia. Eu vi assim que a comunidade estava abraçando o Caminho do Frio, além dos turistas. E então, um momento assim de crescimento, né? Que a gente deveria aproveitar, como já foi incluído aí através das secretarias, gastronomia, desenvolver a cultura assim como um todo, e se voltar mais aqui, a gente tinha a parte dos engenhos, né? As questões dos engenhos aqui já foi muito focado, tem engenho histórico aqui, como o engenho de Martiniano, tem um potencial, que hoje é a cachaça cobiçada, né? Foi transformada por Álvaro Borba. E o engenho Laranjeiras, naquele tempo, que nós iniciamos, que era pousada, a primeira pousada rural do Brejo todinho aqui, era Laranjeira aqui, que era de Francisco Barreto. Como também Baixa Verde, junto com Geraldo Espínola, nós desenvolvemos muitas reuniões locais aqui, mas nós sempre tivemos uma dificuldade, porque naquela época eu sabia que as coisas iam engatear, como está acontecendo hoje com Baixa Verde. Se Martiniano focar para essa parte também, será absorvido. Laranjeiras não deu muito, assim, os aspectos não deu muito certo, porque não tinha uma pessoa para estar lá dedicada exclusivamente para isso, né? O professor Barreto tinha outras atividades e tal, mas também um lugar muito específico para nós. E assim, a gente, quando se reunia com os empreendedores na época, eu me reuni muito com Frávio, o irmão de Álvaro, com Geraldo Espínola. Acontecia uma coisa, porque os empreendedores, às vezes, têm outra atividade, que era a atividade principal dele, agrícola, criação de gado, alguma coisa assim. E na realidade, esperavam que tudo acontecesse através do poder público. Isso não acontece, né? Tem que ser uma integração do empreendedorismo com o poder público. O poder público vai ajudando nas questões das viabilidades. É o que depois, eu acho que, vamos dizer assim, depois de uns 10 anos, começou a acontecer hoje aqui em Baixa Verde. E ainda falta muita estrutura, como o prefeito Enéas pediu ao governador para fazer um asfalto, um acesso para o engenho Baixa Verde. Ele disse que não pode fazer um asfalto não pode investir no particular, né? Uma das coisas aí, essas dificuldades nós ainda temos, né? Mas eu acho que hoje nós temos outros atrativos, como é o caso do Mirante, e as pessoas têm comprado propriedades aqui e gostam dessas atividades desse período do clima ajuda, né? E tudo isso, a natureza daqui em si só já é um potencial que nós temos. Também eu acho que uma das coisas que até hoje falta é a integração maior da comunidade com esses eventos, sabe? Você vem de fora às vezes para aqui e a comunidade não tem aquele conhecimento profundo das coisas, de servir, de empreender, de vender ao turista.
o que já está acontecendo às vezes em outras cidades. Hoje o comércio de bananeiras é muito movimentado, é aquecido pelos turistas. E assim, é a pretensão que eu acho que deve ser trazida de exemplo para aqui. De construção de hotéis, de mais supermercados, de pousadas, de trilhas, né? De pontos rurais onde o povo possa visitar, que é isso que o turista gosta. Aí, para mim, assim, é motivo de honra, né? Ele tem crescido, não só na minha passagem, mas na passagem das gestões futuras, e a pretensão é que ele cresça ainda mais. Ele já tem 20 anos, e como eu estou lhe dizendo aqui a vocês, para ver as dificuldades, já faz 20 anos, eu digo que há 18 anos atrás a gente fazia aquelas reuniões querendo ver empreendedor e poder público para ver se as coisas andavam, e naturalmente ela vem andando depois de 10 anos, que começa a caminhar, engatilhar e começa a dar certo, entendeu? Não é uma coisa que você diz, eu vou mudar do dia para a noite, mas eu acho isso aqui muito importante. E depois do Caminho do Frio, o Fórum de Turismo criou até outra atividade para os municípios que não se enquadravam aqui no Brejo, né? Aqueles raízes do Brejo também, que é outra cidade que não era contemplada com isso. E assim, cada cidade tem seu evento fundamental e maior, e eu acho que isso é brilhante, é muito bom isso aí, é desenvolvimento para os municípios. O que começou com uma iniciativa para valorizar a cultura regional, tornou-se um dos maiores eventos turísticos do Brejo paraibano. Cada café virou esperança, cada sonho fez nascer. Canta a serraria, canta, esse canto vai dizer: quem cultiva a sua memória faz o futuro florescer. Cada roxo conta um pedaço da história de união. Cada café que hoje floresce nasce primeiro no coração. Hoje o café reúne gerações, reúne passado e porvir. Quando o povo abraça suas raízes, sempre encontra um jeito de seguir. Muito mais do que atrações, o Caminhos do Frio fortaleceu a identidade e cultura de serraria e ajudou a preservar tradições passadas de geração em geração. Minha primeira participação foi com exposição e fazendo parte da produção de ornamentação da cidade. Bom, o evento Caminhos do Frio é muito importante para o artista, porque é um evento que agrega a arte e enaltece e valoriza cada artista local. Tipo, se torna um evento tão grande que você começa a ser melhor divulgado nas outras regiões, e tem esse intercâmbio entre as cidades, que você troca conhecimento um com o outro. E isso é muito importante para o artista, divulgar seu trabalho. Quem puder seguir a rota Caminhos do Frio, cada cidade, pode ir, que vale muito a pena, e conhecer cada estilo, cada cidade, cada uma com sua particularidade e sua arte. Léo, a minha lembrança mais marcante para mim foi a minha primeira aparição, né, em público, no ano de 2015, já na Rota Cultural Caminho do Frio. Participei pela primeira vez do Show de Calouros. Léo, falando em shows, teve vários shows especiais, mas o meu melhor show mesmo foi um show realizado também na Rota Cultural Caminho do Frio, no ano de 2017, já com o grupo Farra Autorizada, onde eu mando um abraço ao meu amigo Erasmo. A gente fez um grande show na Praça Antônio Bento, como só a gente e a atração principal lotou a praça, e aquele show foi o melhor, ficou marcado. Léo, o que o Caminho do Frio mudou na minha vida
fez com que nós, artistas da terra, artistas serrariense, abrangendo aí o brejo, e para mim mudou demais a minha vida. Hoje é dia de agradecer, cada café virou esperança, cada sonho fez nascer. Canta Serraria, canta, esse canto vai dizer: quem cultiva a sua memória faz o fruto florescer. Porque o café fez morada na memória de quem ficou. Porque o café faz morada nas mãos de quem plantou. Porque o café fez morada na memória de quem ficou. Porque o café fez morada e faz morada. Durante 2 décadas, o Caminhos do Frio transformou Serraria em um destino onde a cultura, história e natureza caminham lado a lado. Mais do que um evento, tornou-se parte da identidade do povo serrariense. A importância do Caminhos do Frio para a nossa cidade, Léo, é justamente envolver o comércio local, né? Que movimenta hotelaria, restaurantes, pessoal que corta cabelo, faz uma barba, né? Maquiagem, ou seja, envolve todo o segmento de empreendedorismo do nosso município. Além de valorizar também os artistas locais, a cultura. Né? Na nossa programação tem 5 artistas do nosso município, ou seja, isso já é um impacto na nossa economia local. Além de nós mostrar os casarões, as belezas da nossa cidade, o centro histórico, é aqui nosso centro, tem um mirante, o Engenho Martiliano, Baixa Verde, ou seja, tem uma diversidade de atrativos do nosso município. Né? Nosso desafio é justamente a questão financeira, né? A gente tem ido buscar junto ao Ministério do Turismo recursos para o nosso município, tem feito parcerias também com o Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, onde eles estão entrando basicamente com 80% da estrutura do nosso município para um evento como esse, de grande porte. Isso já nos ajuda a fazer esse evento acontecer. Então, eu já participei em outros Caminhos do Frio aqui do nosso município, né? Lembrado de Tanto Cordel, Antônio Carlos de Ocaf, Clã Brasil. E hoje, o ano passado, já peguei o desafio de uma nova roupagem do Caminhos do Frio, né? O Caminhos do Frio esse ano completa 20 anos, já tem uma história grande, né? O ano passado foi um desafio porque, como tinha parado um período sem trabalhar com eventos, eu retornei. E quando eu retornei, vi uma atualização do mercado. Isso foi um impacto e um desafio muito grande para mim. O que o público pode esperar nas próximas edições? Então, isso já é um desafio para nós aqui da administração, e cada ano a expectativa aumenta do público local. E é um desafio enorme para a gente da organização tentar suprir a expectativa da nossa população e dos turistas que vêm visitar a nossa terra. Caminhos do Frio representa progresso, representa uma visão onde os nossos comerciantes podem ganhar um pouco mais, né? Ter um espaço durante a semana do Caminhos do Frio, onde é intensificado as mercadorias que eles colocam para venda, tanto na gastronomia como na arte, né, as bandas que se apresentam. Então é um espaço para que o nosso município possa, como é que eu posso falar, possa ter um investimento maior, né, e tanto na parte de quem canta, de quem vende seu produto agrícola também, a gastronomia, enfim, as apresentações, as escolas que também se produzem. Então é um espaço onde todos têm uma melhora, né, significativa. A gestão tem o plano de incentivar cada vez mais, né, para que a gente, como você sabe, o Caminhos do Frio esse ano completa, são 20 anos de Caminhos do Frio, né, começou lá atrás, na época da Dona Lourdinha, aqui em Serraria, e cada vez mais o Caminhos do Frio tem se tornado uma semana muito produtiva aqui na nossa cidade, e a gente, enquanto gestão,
tenta fazer o melhor para que cada ano as pessoas possam participar, ser bem acolhidas, as pessoas que participam diretamente vender os seus produtos, mostrar a sua arte, enfim, a gestão, naquilo que puder, vai fazer o possível para que as pessoas se sintam privilegiadas. O sonho é que a gente possa também ter uma parcela maior de contribuição dos órgãos, tanto federal quanto estadual, porque se torna muito pesado para um município, principalmente pequeno como o de Serraria, e se a gente tiver um investimento do Estado, federal, a gente consegue também apresentar um evento muito melhor e atrair muito mais pessoas. A mensagem que eu deixo é que todos que passaram, tanto nos Caminhos do Frio anteriores, quanto os que virão, se tornam personalidades de um evento que se consagrou ao longo do tempo. Então, todo mundo que contribui, que participa, seja como visitante na nossa terra, seja como serrariense que participa ativamente, que participa da gastronomia, das vendas, tocando, se apresentando, as escolas que também se apresentam, todos eles estão inseridos nesse contexto, na história do nosso município. Então, hoje, a mensagem que eu digo, obrigado, agradeço a todos que participam e participaram por fazer parte dessa história tão bonita. Cada apresentação, cada artesão, cada visitante e cada morador ajudaram a escrever essa história. E enquanto houver pessoas dispostas a preservar suas raízes, novos capítulos continuarão sendo escritos. Afinal, o Caminhos do Frio não pertence apenas ao passado. O Caminhos do Frio continua vivo em cada memória, em cada sorriso e em cada inverno vivido nesta terra. Caminhos do Frio, 20 anos de história em Serraria. Uma homenagem a todos que ajudaram a construir essa história. Quanto orgulho tu nos deu, teu aroma cruzou fronteiras.